Na nossa reflexão de hoje eu vou trazer um versículo que está aqui em João 1, versículo 12. E eu vou trazer esse versículo como uma curiosidade bíblica, porque muitas das pessoas elas não têm esse entendimento da Bíblia e elas têm a crença de que todas as pessoas são filhos de Deus. Então, se nós dissemos que nós somos cristãos, nós temos que crer no quê? Na Bíblia, na palavra, porque foi através da palavra que a gente crê que existe um Deus, que nós somos filhos de Deus. Por que eu vou trazer esse versículo? Eu estava no meu momento de oração e eu não estava procurando por uma palavra para ser compartilhada. Eu tinha, na verdade, terminado de postar um vídeo e o Senhor me mandou ler 1 João, versículo 12. E quando eu vim aqui ler, eu entendi que eu tinha deixado algo meio solto no vídeo, né? Por isso que eu deixo sempre os versículos para dar pra gente base bíblica, para não ficar, tipo, as pessoas pensarem, isso é uma crença da cabeça, da mente dela. E eu disse assim no vídeo, que nós devemos levar uma vida na qual nós sejamos aceitos, que nós devemos ser achados como filhos de Deus. E certamente isso gerou algum ruído nas pessoas. Quando eu vim ler aqui o que o Senhor tinha falado para mim, eu já me lembrei disso, então certamente é sobre isso, então eu vou trazer aqui como uma curiosidade. Então, está escrito, eu vou começar no versículo 10. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu, ou seja, as pessoas que não creem em Deus. Aquele que é a palavra, aquele que é a palavra, veio para o seu próprio país, ou seja, Jesus é a palavra, e ele veio para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu, ou seja, ele morreu na cruz porque os religiosos da época não aceitou ele como filho de Deus e como salvador. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A estes que recebeu a Jesus, ele deu o direito a se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqui está claro que não são todos que somos filhos, que são filhos de Deus, mas somente aqueles que crê que Jesus é filho de Deus, que aceitou ele como Senhor, que fez dele como o seu Senhor e o seu Salvador. Então, Jesus ele dá esse direito. Por que Jesus dá esse direito? Porque aceitando ele como Salvador e como Senhor, o Espírito Santo vai guiar eles agora no caminho estreito, no caminho da verdade. Porque ele tomou uma nova decisão e o Espírito Santo é a garantia de que essa pessoa ela vai completar, né, essa caminhada. Aqui em Romanos 8, versículo 14, está escrito: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Pai, meu Pai. Então, o Espírito Santo, ele nos guia no caminho da verdade e livra a gente da escravidão do pecado, porque o pecado, ele escraviza a gente no pecado. Quando a gente anda em pecado, a gente é escravo do pecado, mas quando a gente anda pelo Espírito, nós andamos segundo o Espírito. E Deus chama essa decisão de novo nascimento. Jesus, quando ele encontra com Nicodemos, eu vou parafrasear, porque eu não sei ali certinho de cor. Então Jesus, ele fala para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos fala: como assim nascer de novo? Acaso eu já velho posso me tornar a ser criança e nascer, né, da barriga da minha mãe? E aí Jesus diz para ele: Nicodemos, aquele que é carne, mas aquele que é espírito, este é espírito. E então isso quer dizer que nós somos pecadores, continuamos sendo carne, né? Porque nós temos essa tendência a pecar. Até quando a gente morrer, né? Nós somos tendenciosos a pecar. Mas segundo o Espírito, nós vencemos o pecado, nós não nos tornamos escravos do pecado, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele agora vai nos fortalecer para que a gente anda segundo a vontade de Deus. Então, quando a gente peca, é como um escorregar, né?
Não é não é que a gente anda em pecado, a gente anda agora pela direção do Espírito, segundo a palavra, porque a gente tem esse relacionamento com Deus, o Espírito, ele nos convence. Então, eu quero fazer a analogia, né, de quando a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente precisa nos alimentar para a gente crescer, para a gente fortalecer, para a gente começar a gatinhar, andar, correr, pular, é tudo um processo. Então, quando a gente nasce de novo, quando a gente faz essa decisão de viver pela fé em Cristo, fazer dele o nosso Senhor, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E o alimento é a palavra, é a Bíblia. E por isso o Senhor Jesus disse para Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali Jesus ele vence o inimigo, né, Satanás, por meio da palavra. E ele disse: eu não vou transformar essa pedra em pão, porque eu busco pela vida eterna. Eu estou buscando um alimento espiritual. Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente faz essa decisão, nós sabemos que nós temos que alimentar diariamente da palavra, no nosso dia a dia, em casa, no nosso relacionamento com Deus, através da Bíblia. E por experiência própria, quanto mais Bíblia, mais você tem vontade de orar, de falar. Quanto menos Bíblia, você menos ora. É uma coisa que a oração não descarta a palavra e a palavra não descarta a oração. Se eu diminuo a palavra, minha oração também diminui. Eu não consigo orar nem 5 minutos. E quanto mais Bíblia, aí eu sou capaz de orar até 1 hora ou mais de 1 hora. É essa a nossa reflexão no dia de hoje e até o próximo vídeo.